Olá, aqui é a Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 17 de maio, dia 137. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos, diariamente, fazer um devocional da palavra para nos conectarmos espiritualmente com as Escrituras Sagradas. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. Peço na autoridade do nome de Jesus que o Espírito Santo transborde os nossos corações, tornando-os ensináveis para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém. Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1. Então Davi fugiu da casa dos profetas, em Ramá, foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: O que foi que eu fiz? Qual a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de seu pai que procura tirar minha vida? Jonatas respondeu: Nada disso, você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande, nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: Seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você. Assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi: Farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonatas: Amanhã é a festa da lua nova, em que, sem falta, deveria assentar-me com o rei para comer, mas deixe que eu vá embora, para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porque lá será oferecido o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser está bem, então esse seu servo terá paz. Porém, se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com esse seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas eu sou culpado, mate-me você mesmo, porque você me levaria ao seu pai. Então Jonatas disse: Nada disso. Se eu de algum modo soubesse que meu pai está determinado a trazer esse mal sobre você, acha que não avisaria você? Então Davi perguntou: Quem irá me avisar se por acaso seu pai lhe responder asperamente? Jonatas respondeu: Vamos ao campo. E eles foram. Jonatas disse a Davi: Senhor Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas, se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser, se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora para que você siga em paz. E que o Senhor esteja com você, como tem estado com o meu pai. E se eu então ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste da minha casa sua bondade. Nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: Que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Jonatas disse a Davi: Amanhã é a festa da lua nova. Eles vão perguntar por você, porque o seu lugar estará vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia do combinado e fique junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para o lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: Vá, procure as flechas. Se eu disser ao moço: Olhe, as flechas estão para cá de você, traga-as. Então vem, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz, e não há que temer. Porém, se eu disser ao moço: Olhe, as flechas estão mais para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá.
Quanto àquilo que eu e você falamos, eis que o Senhor é a nossa testemunha para sempre. Então, Davi se escondeu no campo e sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se à sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia Saul não disse nada, pois pensava, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ele está cerimonialmente impuro, certamente está impuro. No dia seguinte, o segundo dia de festa de lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado, então Saul perguntou a Jonatas, seu filho, por que o filho de Jessé não veio comer, nem ontem, nem hoje? Jonatas respondeu, Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço que você me deixe ir, porque nossa família tem um sacrifício na cidade. Um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir, para que eu veja os meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então, Saul ficou irado com Jonatas e lhe disse, seu filho de mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para a vergonha sua e para a vergonha de sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou ao seu pai, por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a lança contra Jonatas para matá-lo. Com isso Jonatas entendeu que, de fato, seu pai já havia decidido matar Davi. Por isso Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e nesse segundo dia da festa de lua nova não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo no tempo combinado com Davi e levou consigo um rapazinho. Então disse ao seu rapaz, corre e busca as flechas que eu atirar. O rapaz correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou no lugar da flecha que Jonatas havia atirado, Jonatas gritou para trás dele. A flecha não está mais para lá de você. Jonatas gritou mais uma vez, vamos, depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam desse combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse, vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi, vai em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Então Davi foi até Nob, o sacerdote Aimeleque. Ameleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou, por que você está sozinho e ninguém veio com você? Davi respondeu ao sacerdote Ameleque, o rei me deu uma ordem e me disse que ninguém deveria saber porque ele me enviou e qual é a tarefa que ele me incumbiu. Quanto aos meus soldados, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora o que você tem à mão, dê-me 5 pães ou o que puder encontrar. O sacerdote respondeu a Davi dizendo, não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiverem das mulheres. Davi respondeu ao sacerdote, sim, como sempre. Quando saio à campanha, foram-nos vedados as mulheres, e os corpos dos soldados não estão imundos. Se isso acontece em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Então, o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque não havia outro ali, a não ser os pães da proposição que tinha sido tirados de diante do Senhor, quando foram trocados no devido dia por pão quente. Acontece que estava ali naquele dia um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, cujo nome era Doeg, Edomita, o chefe dos pastores de Saul. Davi disse a Aimeleque, você tem aqui à mão uma lança ou uma espada? Eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. O
O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, a quem você matou no vale de Elá, está aqui, enrolada num pano atrás da estola sacerdotal. Se quiser levá-la, leve-a, porque não há outra aqui a não ser esta. Davi disse: não há outra semelhante. Dê-me essa espada. Naquele dia Davi se levantou e fugiu de Saul. Ele foi procurar Aques, rei de Gate. Porém os servos de Aques lhe disseram: este não é Davi, o rei da terra? Não é a respeito dele que se cantava nas danças, dizendo: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras no coração e teve muito medo de Aques, rei de Gate. Por isso mudou seu comportamento diante deles, fingindo-se de louco nas mãos dele. Fazia riscos nos batentes dos portões e deixava escorrer saliva pela barba. Então Aques disse aos seus servos: vocês estão vendo que este homem está louco? Por que o trouxeram para cá? Será que estou com falta de doidos para que vocês me trouxessem este para fazer doidices diante de mim? Devo deixar que estes entrem em minha casa? Novo Testamento, João, capítulo 9, versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia que Jesus fez lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode o homem pecador fazer sinais como este? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: é este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei, mas coisas sei. Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é.
mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu o que eles tinham expulsado. O homem, ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Salmo 113, versículo 1. Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor. Louvem o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o momento em que se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer sentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe acontece ao mar para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Provérbios, capítulo 15, versículo 15, 16 e 17. Para quem está aflito, todos os dias são maus, mas a vida de quem tem coração alegre é uma festa contínua. Melhor é pouco havendo temor do Senhor do que o grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro, acompanhado de ódio. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por compartilhar deste momento. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações com o sininho. Tenha um extraordinário dia, Deus abençoe você e a sua família e até amanhã.